Oi pessoal, tudo bem? Sou o Prof. Nabor, hoje vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos e vamos falar de ponto médio, perfeito? Certo? Bom, antes de começar toda essa parte da explicação, tu lembra como é que tu faz um plano cartesiano? Lá no canal do Prof. Nabor tem um videozinho que fala sobre plano cartesiano, seria legal tu dar uma olhadinha nele, tá? Então olha aqui, o que eu fiz? Já coloquei um plano cartesiano, tá? Tá bonitinho meu plano cartesiano, tá seguindo as normas aqui com a mesma unidade de comprimento, que é um espaçozinho, não sei de quanto é, mas o espaço tá certinho, um quadradinho para cada um. E eu vou marcar os meus pontos no plano cartesiano, olha ali o A, ó. O A é um ponto 1 e menos 1, então tá aqui, ó, tu não esquece que isso aqui é uma linha pontilhada, tá? E o encontro dessas linhas pontilhadas eu represento o meu ponto A, lá indicado. Depois eu tenho o meu ponto B, 4, ó, o X é 4 e o Y é 3, tá aqui, 4 e 3. Então, ou seja, o ponto de encontro, essa linha pontilhada. E eu quero descobrir qual a distância. Ó, ali tá o B, deixa eu só botar aqui, B, tá? E aí eu preciso aqui, ó, do A até o B. Então eu quero saber qual a distância desse segmento, ó, começa daqui e termina ali, perfeito? Bom, eu vou te mostrar duas maneiras de fazer. Uma delas é que neste caso, a distância entre os dois pontos, eu consigo formar, olha aqui, se tu parar para analisar, eu consigo formar um triângulo retângulo. Ó, um triângulo retângulo, porque formou um L aqui. Essa medida aqui mede 3 centímetros, aqui mede 4, vou botar que se fosse em centímetros, né, mede 3. Mede 4, porque daqui até aqui tem 4 casinhas, 1, 2, 3, 4. E eu poderia calcular utilizando o Teorema de Pitágoras. Então seria um triângulo mais ou menos assim, ó. Ó, com 4 aqui, 3 aqui e x aqui. E por Pitágoras ele vai ficar x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. X ao quadrado é igual a 25. E x vai ser igual a raiz de 25. X é igual a 5. Perfeito? Ok? Então, ou seja, a distância entre o ponto A e B é de 5. O que também tu vai fazer? O que a gente vai trabalhar? Como a gente vai trabalhar? A ideia do nosso processo era fazer utilizando a fórmula. Na minha fórmula eu vou ter assim, ó, a distância de A até B, ela é igual a raiz quadrada, olha bem, do x do A menos o x do B ao quadrado mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Ou seja, isso daqui vai me ajudar a resolver a distância entre dois pontos. Então se eu tiver que gravar essa fórmula aqui, é essa fórmula que vai te dar a distância entre dois pontos, perfeito? Tá? Vamos começar então, olha aqui. Vou pegar aqui a minha caneta preta, ó. Distância de A até B, ela vai ser igual a raiz quadrada. E vamos lá, quem é o x do A? Bom, o x do A é 1, então vai ser 1, ó, menos o 4. Porque o y do 4... O y do B é 4, desculpa, o x do A é 1 e o x do B é 4, então vai ficar 1 menos 4 ao quadrado. Mais, aí vamos lá para o y, então vai ser o y do A, que é menos 1, menos o 3, ó, menos o 3 ao quadrado. Então tu vai ter que a distância de A até B, ela vai ser a raiz quadrada, vê se tu concorda com o Sor, ó, menos 3 ao quadrado, mais o menos 4 ao quadrado. Só de onde é que eu tirei? Menos 3 aqui e o menos 4 de lá, ó. Então a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, mais 9. Menos 4 ao quadrado, mais 16. Então tu vai ter a distância de A até B igual a raiz de 25. E a distância de A até B igual a 5. Ou seja, é assim que tu vai resolver a distância entre dois pontos. Perfeito? Vamos supor que na hora de fazer o exercício tu te atrapalhe na fórmula. Sor, por onde eu começo? Eu começo pelo A ou pelo B? Tu não precisa te preocupar que sempre a resposta vai dar certa se tu começar assim, ó. Se tu começar pelo x do A, tu termina pelo y do A. Mas se tu te embaralhar na hora da prova, tu tem que entender assim, ó, ou na hora de fazer o exercício, em vez de começar pelo x do A, tu pode começar pelo x do B. Então vai ser o x do B menos o x do A, tá certo? Mais o y do B menos o y do A. Então, ou seja, se tu for inverter esses dois, tu tem que inverter esses dois. A resposta também vai dar a mesma, certo? Te ajudei a calcular a distância entre dois pontos, perfeito? Então, ou seja, na hora de calcular a distância entre dois pontos, tu vai usar essa formulazinha aqui. Tá claro pra ti? Ajudou? Bom, vamos falar de mais um assunto. Vamos falar um pouquinho sobre ponto médio, tá? Olha bem, o que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que está no meio, tá?
o ponto que está no meio. Bom, professor, como é que eu vou calcular o ponto que está no meio? Então vamos pensar assim, ó, vamos pegar os mesmos exemplos que já está pronto ali, tá? Olha aqui, o que tu vai pensar? Tu vai pensar assim, ó, o ponto médio, ele tem um x e tem um y, perfeito? Então eu vou falar assim, ó, o x do ponto médio, olha bem, tu vai calcular sempre, pega o x do A mais o x do B e divide por 2, ou seja, tu vai fazer o ponto médio entre eles, tu vai fazer a média aritmética entre eles. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá? Então vamos pegar aqui o x do ponto médio. Quem é o x do A? O x do A é 1 mais o 4 sobre 2, então tu vai ter o x do ponto médio, ele vai ser 5 meios, ou 2,5, pode ser, não tem problema. Vamos pegar agora o y do ponto médio, o y do ponto médio. Vamos lá, Sora, vamos pegar o y do A mais o y do B e dividir por 2. Então o y do A vai ser menos 1 mais 3 sobre 2. Então tu vai ter que o y do ponto médio, ele vai ser 2 sobre 2, então vai ser 1. Ou seja, o meu ponto médio, vou botar aqui, ó, o meu ponto médio vai ser um ponto de par ordenado 2,5 e 1. Ou seja, ele vai estar aqui, ó, quer ver? 2,5, ó, bem na metade, até o 1. Então aqui, ele é o meu ponto médio do segmento AB, de coordenadas 2,5 e 1. Entendeu a ideia? Consegui te ajudar? Clareou a tua vida? Certo? Ó, agradeço muito pela tua atenção. Preciso que tu te inscreva no canal do Prof. Nabor, aciona os sininhos de notificações, se puder compartilhar com os amigos lá para o pessoal se inscrever. Conto contigo, conto com o teu apoio. Um beijão pra ti e até a nossa próxima aula.